O filme Gattaca, de 1997, traz uma reflexão sobre as sérias implicações da manipulação genética e da seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, mesmo que esse procedimento seja feito com o objetivo de melhorar as futuras gerações. Mas e se esse cenário fosse real? A Islândia, pequeno país no norte da Europa, conhecida por sua economia bem desenvolvida, apresenta, por outro lado, um dado inusitado. Isso porque ela tem praticamente eliminado a síndrome de Down do país. Esse tema passou a levantar um sério debate sobre a prática da eugenia nos tempos modernos. Lá, a maioria das gestantes escolhem realizar os exames pré-natais, que detectam más formações e outras características no feto. Porém, o que chama atenção é que mais da metade dos bebês detectados nesse exame com síndrome de Down são abortados. E os bebês que acabam nascendo apenas não tiveram essa condição detectada no exame pré-natal. O principal e mais recente estudo sobre a taxa de interrupção da gravidez devido à síndrome de Down mostra que no resto da Europa a situação é parecida. Enquanto a Islândia ocupa a 11ª colocação no ranking europeu, a Espanha é o país com a maior taxa. Na Espanha, a taxa de nascidos com síndrome de Down tem a mesma proporção que doenças genéticas raras, o que significa que, de fato, hoje ter síndrome de Down nesse país é considerado tão incomum quanto ter uma doença rara. A prática é chamada de aborto seletivo. Mas o que explica as altas taxas de abortos de bebês com a síndrome? Para se ter uma ideia, no início da década de 80, 1 a cada 800 bebês nascia com síndrome de Down. Porém, ao longo das 4 décadas seguintes, as mulheres passaram a ter filhos cada vez mais tarde, fazendo com que essa proporção aumentasse para um bebê com síndrome de Down a cada 460 bebês. Isso ocorre porque quanto mais velha é a mulher, maiores são as chances de o feto desenvolver essa doença genética. Apesar de aumentarem as gestações em que o bebê possui a síndrome, desde a década de 80 ocorreu uma drástica queda na porcentagem de crianças nascidas com síndrome de Down. Naquela época, 90% das mulheres grávidas que esperavam crianças com Down davam à luz. Porém, na década de 2010, apenas metade das gestantes optam por continuar a gravidez. Ou seja, apesar de terem aumentado o número de grávidas em que o bebê tem síndrome de Down, o nascimento de bebês com síndrome de Down diminuiu porque a maior parte dessas grávidas optaram pelo aborto da criança. Isso significa que nos últimos anos houve 50% menos bebês com síndrome de Down do que poderiam ter nascido na Europa. O aborto, caso você não saiba, é a interrupção da gravidez, que ocorre quando o feto é expelido ou retirado do útero antes do período final da gestação. Pode ocorrer de forma involuntária, nos abortos espontâneos, ou de forma voluntária, em que a mulher escolhe realizar o procedimento. É importante lembrar que a síndrome de Down não é uma doença, mas sim uma condição genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 nas células dos indivíduos, em vez de 2. Ela pode causar graus variados de deficiência intelectual, assim como problemas cardíacos, digestivos e em outros órgãos. Por ser uma condição inerente à pessoa, não tem tratamento ou cura, mas pelo fato de estar associada a algumas questões de saúde, ela deve ser observada desde o nascimento da criança. Justamente por isso, muitos questionam se esse fenômeno seria a erradicação da síndrome de Down ou a erradicação das pessoas com síndrome de Down. O que coloca a Islândia no centro do debate é que esse pequeno país foi a primeira nação ocidental a criar o que hoje seria uma política comum de legalização do aborto, com um conjunto de condições que tornam o procedimento possível e regulamentado. Em 1935, a Lei nº 38 da Islândia estabeleceu que a saúde da mãe e as condições domésticas podem ser consideradas para permitir que os médicos realizem um aborto. A legislação islandesa permite que o bebê seja abortado mesmo depois de 4 meses de gestação, em casos quando a vida da gestante corra perigo decorrente da gravidez ou quando há deformidade do feto. Segundo a lei, a deformidade do feto inclui a síndrome de Down. Geralmente, esses países adotam o mesmo procedimento. Durante o acompanhamento do pré-natal, realizam exames para identificar a diferença na composição genética das células do bebê. Em seguida, encaminham as mães para os serviços de atendimento ao público, que oferecem a elas a possibilidade de interromper a gravidez.
Especialistas acreditam que desde 2015, quando foram coletados os últimos dados sobre a interferência dos abortos seletivos na taxa de natalidade dos bebês com síndrome de Down, o número de nascimentos de crianças com síndrome de Down tenha diminuído muito mais. Isso porque depois dessa data, um método mais moderno para detectar a síndrome de Down começou a ser adotado na Europa. É o chamado teste pré-natal não invasivo, que permite a confirmação dessa condição genética sem os riscos dos procedimentos anteriores. Lá, as mulheres que optam pelo aborto tratam o fato com certa normalidade. Tanto é que, após o procedimento, é comum realizarem uma visita ao corpo da criança para se despedir e chamam pastores para uma simples cerimônia religiosa. Entre os motivos que levam ao aborto desse tipo estão os avanços tecnológicos que permitem detectar a síndrome de Down e outras anomalias no útero. Há também a legalização da prática na maioria dos países europeus, o que tem levado cada vez mais mulheres à escolha de interromper a gravidez quando a síndrome de Down é diagnosticada. Além disso, há uma mudança social na Europa desde os anos 80, com a diminuição dos filhos que se tornaram o maior capital de uma família. Assim, toda a idealização dos pais acaba sendo desfeita quando descobrem que há a possibilidade da criança nascer com dificuldades intelectuais. Associado a esse fator, existem os gastos extras com os quais as famílias teriam que arcar para cuidar de uma criança com a síndrome. Outro aspecto que influencia essa tomada de decisão é a alta secularização em que vivem os países como a Islândia, que consiste no abandono gradual da religiosidade. Por exemplo, a Igreja Evangélica Luterana, religião oficial do país, dá todo o suporte àqueles que procuram fazer um aborto. No Reino Unido, uma ativista dos direitos das pessoas com deficiência faz campanha para um grupo anti-aborto. Ela luta por mudanças na lei do aborto de 1967, que permite o aborto de fetos com síndrome de Down até o dia do parto. Ela enfatiza que, atualmente, no Reino Unido, bebês podem ser abortados se forem considerados seriamente incapacitados, o que a inclui apenas por ter um cromossomo extra. O que dificulta os estudos sobre o assunto é o fato dos países não manterem um registro de quantos abortos são realizados pelo motivo do bebê ter síndrome de Down. Também não existem até hoje dados oficiais suficientes para realizar o levantamento sobre a situação em outras regiões do mundo, como na América Latina. Com o aumento da qualidade de vida de pessoas com Down, vem crescendo o debate sobre a legitimidade de políticas públicas relacionadas aos chamados direitos reprodutivos, como ocorrem na Europa. Os avanços médicos, somados à melhoria dos padrões alimentares, permitiram que as pessoas com síndrome de Down vivessem muito mais anos, tendo hoje uma expectativa de vida de aproximadamente 60 anos, bem maior do que a registrada durante os anos 80. Por outro lado, em 2014, o biólogo Richard Dawkins se posicionou nas redes sociais sobre o tema, afirmando que seria, abre aspas, imoral trazer uma criança com síndrome de Down ao mundo se você pode escolher não fazê-lo. Mas a comunidade de pessoas com Down entende que a tentativa de erradicar uma deficiência ou um defeito físico simplesmente exterminando quem os possui seria uma loucura completa. Além disso, a realização dessa prática com a justificativa da deficiência intelectual tem sido duramente questionada por essas organizações. Eles questionam se no momento em que uma sociedade decide eliminar a síndrome de Down ou qualquer outra situação considerada anormal, ela não estaria caminhando para apoiar tentativas de criar raças perfeitas. Sobre esse tema, Clarence Thomas, um dos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, considera as leis que impedem o aborto de crianças com síndrome de Down justamente uma ferramenta para prevenir que os abortos se tornem um mecanismo de eugenia dos dias atuais. E você, o que acha sobre esse assunto? Deixa aí nos comentários. E se o vídeo te ajudou de alguma forma, você pode curti-lo aqui embaixo e se inscrever no canal gratuitamente. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.